Olá, pessoal. Nós vamos ver um pouco de período composto por subordinação. Então, as orações subordinadas substantivas e adverbiais. E depois, no próximo segmento, nós vamos ver as orações subordinadas adjetivas, ok? Então, vamos ver. Entendendo. Por que oração? Porque ela apresenta um verbo. Então, a oração, nós sabemos que ela é em torno de um verbo. Lembra que nós falamos sobre frase, que é um enunciado de sentido completo, que ele pode ou não ter o verbo, né? A partir do momento que ele tem o verbo, nós começamos a chamar de oração. Ela pode, por que subordinada? Subordinada porque ela depende da oração principal. Uma completa o outro. Então, se é composto, é porque nós temos duas ou mais orações, certo? E tem uma oração principal e as sequenciais a gente vai ver se é coordenada ou se são subordinadas. Por que substantiva? Porque exerce a função de um substantivo. Então, vamos ver. Orações subordinadas substantivas. Para compreender como a oração subordinada substantiva desempenha a função própria de um substantivo, basta comparar as duas frases que seguem. Ninguém lamentou sua renúncia. Qual é o verbo? Lamentou. Quem não lamentou? Ninguém. Ninguém é sujeito simples. Ninguém lamentou o quê? Sua renúncia. Objeto direto. Nesse caso, temos um período simples, uma oração absoluta. Por quê? Porque só temos um verbo que é aqui, ó, lamentar. E nessa oração, o objeto direto vem representado aqui, ó, por um substantivo que é renúncia. Mas o objeto direto pode ser constituído por uma oração inteira, como no caso que segue. Ninguém lamentou que você renunciasse. Ninguém lamentou o quê? Que você renunciasse. Uma oração inteira. Renunciasse, então, seria o outro verbo, né? Que seria uma segunda oração. No caso, o período é composto de duas orações. A oração 2 encaixa-se como objeto direto do verbo lamentou da oração 1. Portanto, classifica-se como subordinada. Por quê que ela é subordinada? Porque se você falar assim que você renunciasse, ela vai ficar incompleta. Ela vai ser completa porque ela está funcionando como um termo da primeira oração. E ela é substantiva por quê? Porque tem uma função de substantivo, que é objeto direto. Ok? Então, seguindo. A classificação subordinada substantiva pode ser o quê? Ligados ao verbo da oração principal. Se uma oração subordinada substantiva vem ligada ao verbo da oração principal, pode teoricamente funcionar como sujeito, que ela vai ser oração subordinada substantiva subjetiva, pode funcionar como objeto direto, que ela vai ser objetiva direta, e objeto indireto, que ela vai ser objetiva indireta. Então, vamos ver. Oração subordinada substantiva subjetiva é aquela que funciona como sujeito do verbo da oração principal. Interessa-me que você compareça à reunião. O que interessa-me? Que você compareça à reunião. Isso aqui tudinho funciona como sujeito do verbo interessar. Vamos mudar. Que você compareça à reunião interessa-me. Então, quando você pergunta para o verbo o que, né, você vai procurar quem fez a ação, quem fará a ação, né? Então, essa todinha aqui, ó, ela funciona como sujeito.
E aqui, o verbo, é importante ele estar na terceira pessoa do singular, né? Para que ela seja substantiva subjetiva. Então, a oração subordinada substantiva objetiva direta é aquela que funciona como objeto direto do verbo da oração principal. Por exemplo, eles não permitem. Quem não permitem? Eles, sujeito. Que os índios vivam em paz. Segunda oração, ó, um verbo, dois verbos. Que os índios vivam em paz. Eles não permitem o quê? Que os índios vivam em paz. Então, isso aqui é um objeto direto. Então, é uma oração todinha. Então, essa oração é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Por quê? Ela não tem preposição, né? E ela indica que a ação aqui, ó, recaia sobre o verbo, né? Então, o que eles não permitam? Quem não permite algo. Que os índios vivam em paz. Ela todinha é o objeto direto da primeira oração. Então, a oração subordinada substantiva indireta é aquela que funciona como o objeto indireto da oração principal. Vamos lembrar uma coisa. Objeto direto, ele não tem preposição. Objeto indireto, ele vem acompanhado de preposição. Ninguém desconfiava. Quem não desconfiava? Ninguém. Ninguém desconfiava de quê? Quem desconfia, desconfia de algo. Então, ninguém desconfiava de quê? De que o plano fracassasse. Então, essa aqui todinha, segunda oração, ela complementa o verbo desconfiava, tem aqui preposição, então ela todinha é um objeto indireto. Então, como ela é uma oração, nós chamamos de oração subordinada, porque ela depende da oração principal, substantiva, objetiva, indireta. Então, liga-se ao verbo, né? Indica o alvo ou destinatário do processo verbal. Orações subordinadas substantivas ligadas ao nome da oração principal. Então, ligadas ao nome, teoricamente, elas podem funcionar como predicativo do sujeito, como complemento nominal e como aposto. Então, como predicativo do sujeito, se vocês estão bem lembrados, que nós falamos em outras aulas, é aquele que dá qualidade característica ao sujeito. Complemento nominal complementa um nome, enquanto que a objetiva, objeto indireto, complementa um verbo, o complemento nominal complementa um nome, certo? Aposto. O que o aposto faz? Agora mesmo nós vamos relembrar o que o aposto faz, mas ele caracteriza, ele qualifica, ele identifica. Então, vamos ver aqui. Oração subordinada substantiva predicativa é aquela que funciona como predicativo do sujeito à oração principal. Geralmente, ela vem com verbo de ligação, ó. Verbo de ligação é aquele que não tem muita importância. Não é um verbo significativo. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, parecer, continuar, permanecer, virar, no sentido de transformar, continuar, né? Geralmente vem, na maioria dos casos, o verbo ser. Então, o ele faz parte do verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. O problema é que o prazo já se esgotou. Que o prazo já se esgotou está fazendo o quê? Vamos voltar na oração principal. O problema é, o que é o problema? O problema, então, é o sujeito, certo?
Que o prazo já se esgotou, ele está caracterizando aqui o verbo de ligação ou está caracterizando problema, que é um nome. Está caracterizando problema. Então, ele é o quê? Ele se liga ao sujeito, ele está caracterizando o sujeito, certo? Completiva nominal é a que funciona como complemento nominal de um nome da oração principal. Chego a quê? A conclusão. A conclusão de quê? Que o contrato é legal. De que o contrato é legal, ele está completando o verbo chegar ou está completando o nome conclusão? Ele está completando o nome conclusão. Porque você não fala chego de que o contrato é legal. Ó, conclusão de que o contrato é legal. Então, ele está completando a palavra conclusão. E ele vem, completiva nominal, ele vem acompanhado de preposição. A, de, com, por, para, em, sem, contra e etc. Então, ele vem acompanhado de uma preposição e complementa um nome, não o verbo. Bom, a diferença entre objetiva indireta e completiva nominal. Vamos ver para que não tenha confusões. Apesar de muita semelhança no plano formal, a substantiva completiva nominal não se confunde com a objetiva indireta. Por quê? A substantiva completiva nominal liga-se a um nome da oração principal. Ninguém teve dúvida. Qual é o verbo? Teve. Dúvida é um substantivo, é um nome. Ninguém teve dúvida de quê? De que ela mentiu. De que ela mentiu está completando o nome dúvida, não está completando o verbo teve. Ok? Olha a objetiva indireta. Ela já complementa um verbo e não um nome. Ninguém duvidou. Duvidou já é um verbo. Ninguém duvidou de quê? De que ela mentiu. Então, completou o verbo duvidar. Aí é objetiva indireta, porque essa oração todinha aqui é um objeto indireto. Oração subordinada substantiva apositiva. É aquela que funciona como aposto de um nome da oração principal. O que é o aposto? O aposto, ele faz caracterizar, né? Ele faz enumerar. Existe nos presídios essa lei. Ninguém denuncia ninguém. Então, está subentendido que a oração subordinada substantiva positiva, ela se liga a um nome da oração principal. Ó, a lei, né? Ninguém denuncia ninguém, é a lei. Sem preposição e sem a mediação de um verbo de ligação. Não tem verbo de ligação, né? E ela liga-se ao nome. A completiva nominal tem um verbo de ligação. Relembrando aposto. Aposto é um termo que se junta a outro de valor substantivo ou pronominal para explicá-lo ou especificá-lo melhor. Vem separado dos demais termos da oração por vírgula, 2 pontos. Outra versão. Ontem, segunda-feira, então está explicando que ontem foi segunda. Passei o dia com dor de cabeça. Segunda-feira é o aposto da adjunta adverbial de tempo ontem. Dizemos que o aposto é sintaticamente equivalente ao termo a que se relaciona, porque poderia substituí-lo. Segunda-feira, passei o dia com dor de cabeça. Após a eliminação de ontem, o substantivo segunda-feira assume a função de adjunta adverbial de tempo. Ok? Então, essa foi a oração subordinada substantiva que nós vimos. Todas essas.
Agora, nós vamos ver a oração subordinada adverbial. Qual é o conceito? Uma oração subordinada adverbial é aquela que exerce a função de adjunta adverbial do verbo da oração principal. São introduzidas pelas conjunções subordinativas e classificadas de acordo com as circunstâncias que exprimem. Podem ser causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. A oração subordinada adverbial é aquela que se encaixa na oração principal, funcionando como uma adjunta adverbial. Todos chegaram agora. Se você falar todos chegaram, você entende? 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 Porque é um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento. Agora, ele está te dando um complemento a mais, que é uma adjunta adverbial de tempo. Quando você fala quando, por exemplo, está perguntando a situação de tempo. Então, se não tivesse o agora, você entenderia. Então, ele não está completando o verbo, ele está adicionando. Então, o período acima é um período simples. Por quê? Porque só tem um verbo, só uma oração. O adjunto adverbial aqui, ó, de tempo, é uma função própria do advérbio. Observação. Oração subordinada adverbial liga-se ao verbo da oração principal através da conjunção subordinativa que não seja uma conjunção integrante. A integrante, ela introduz uma oração subordinada substantiva. A integrante é só aquela que faz a ligação. Ela não exprime tempo, ela não exprime causa, ela não exprime outra função, ok? O adjunto adverbial pode ser constituído por uma oração inteira, como no caso que segue. Todos chegaram quando a cerimônia estava começando. Olha aqui. 2 orações, 2 verbos, 2 orações. A segunda oração encaixa-se com a adjunta adverbial do verbo chegaram. Todos chegaram. Quando? No momento, na hora que a cerimônia estava começando. Ela é subordinada porque está encaixada a outra. Se você falar quando a cerimônia estava começando, né? Fica faltando. Então, ela já, se você falar todos chegaram, você já entende. Então, essa aqui é subordinada a essa. Adverbial, porque está desempenhando uma função própria do advérbio, que é um advérbio de tempo. Classificação das orações subordinadas adverbiais. Oração subordinada adverbial causal. Indica a causa provocadora do processo expresso pelo verbo da oração principal. A sessão foi suspensa. Pronto, foi suspensa. Por quê? Porque faltou energia elétrica. Então, é a causa, o motivo, a razão de que ela foi suspensa. Então, quais são as principais conjunções das subordinadas adverbiais causais? Porque, visto que, como e etc. Oração subordinada adverbial consecutiva. Ela expressa o quê? Uma consequência decorrente do processo expresso pelo verbo da primeira oração. Falaram tão mal do filme, falaram, né? Que ele nem entrou em cartaz. Então, falaram é o primeiro verbo, segundo verbo, entrou. Então, é uma consequência do motivo que falaram mal do filme.
Normalmente, a oração subordinada adverbial consecutiva, ela vem precedida aqui, ó, de tão, tal, tanto, tamanho, tão que, tamanho que, tal que. Então, isso aí, quando tiver, já ficar prestando atenção, porque é um indicativo. A oração subordinada adverbial condicional. Condicional, então, manifesta uma condição do processo expresso pelo verbo da primeira oração. Deixei um recado se você não me encontrar em casa. Encontrar um verbo, deixe outro verbo. Oração principal, oração subordinada condicional, porque nós temos um se. Só se você não me encontrar em casa, deixe um recado. As principais conjunções condicionais são se, caso, desde que, contanto que, sem que, se não, né? No mesmo significado, sem que, de senão. Oração subordinada adverbial concessiva vai te dar uma concessão. Permite uma condição contrária expressa. Vencemos o inimigo, embora ele fosse mais forte. Então, mesmo que ele fosse mais forte, nós ainda vencemos. Então, essa aqui é subordinada concessiva. As principais conjunções são embora, ainda que, se bem que, conquanto, mesmo que. Ela não é adversativa. A adversativa não te dá opção. A concessiva abre um parênteses. Mesmo que você não mereça, vou permitir, entendeu? Ela abre um parênteses para que você possa realizar aquilo expresso. Oração subordinada adverbial conformativa, ela expressa o quê? Uma conformidade. Tudo ocorreu conforme como estava previsto. Ocorreu um verbo, estava segundo verbo. Então, as principais conjunções são conforme, como, segundo, consoante. Então, ela todinha, ela completa a oração principal aqui, ó. Ela necessita da oração principal, dando uma conformidade. Oração subordinada adverbial comparativa faz uma comparação, manifestando situação de igualdade, inferioridade, superioridade entre os dois polos comparados, que são as duas orações. Recebeu a todos como um anfitrião. Bom, aqui o verbo está implícito. Recebeu a todos como um anfitrião recebe. Então, o verbo ficou implícito, ok? Então, ela completa esse verbo expresso aqui na oração principal. E as principais conjunções podem ser como, que, do que. A oração subordinada adverbial final, ela te dá uma finalidade. Os índios usaram para que não invadissem os índios usaram as armas para que não invadissem suas terras. Ó, invadissem, usaram. Qual a finalidade que eles usaram as armas? Para que não invadisse as terras. Então, te dá uma finalidade. Para que, a fim de que. Observe que a fim de que, ó, a fim separado, que é uma finalidade. E o que? Oração subordinada adverbial temporal expressa tempo. Todos fugiam para o abrigo quando, no momento, logo que, antes que, depois que, quando soava o alarme. Então, quando temos indício de
tempo, né? E está sendo usada como um advérbio, né? Nós temos uma oração subordinada adverbial temporal. Aqui ficou errado, tá, gente? Esse final aqui, ó, perdão. Temporal. Principais conjunções: quando, enquanto, logo que, depois que, antes que, desde que, no momento em que, na hora que, ok? A oração subordinada adverbial proporcional, ele te dá uma proporcionalidade, a proporção que, a medida que. Então, aumenta a tensão à medida que a esquadra se aproxima. Então, vocês olham, a oração é subordinada, depende da primeira oração, e vê qual é a função dela. É uma função de advérbio. A medida que, a proporção que, quanto mais, menos, etc. Ok? Então, é na medida, na proporção. Observação: a subordinada adverbial possui uma liberdade de colocação muito grande, podendo vir antes, no meio ou depois da oração principal. Vamos ver. Embora seja possível, é pouco provável uma terceira guerra. É pouco provável, embora seja possível, uma terceira guerra. É pouco provável uma terceira guerra, embora seja possível. Olha bem, ela vem no início, no meio e no final. Então, ela abre essa concessão aí, essa liberdade. Bem, então aqui nós vimos as orações subordinadas substantivas e adverbiais. Na próxima aula nós vamos estar vendo as orações subordinadas adjetivas.